Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024, 21 horas, com o programa O Homem Espírita, de número 19. Muito bem. Estamos aí no programa 19, graças a Deus. Graças a Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aqui presente conosco. Gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, também aqui presentes conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião. Gratidão a todos os irmãos e irmãs que são conduzidos aqui, até aqui a esse momento de trabalho, de estudo, de evolução espiritual e moral, desenvolvimento espiritual e moral. Gratidão a todos os irmãos e irmãs encarnados, desencarnados. Gratidão à Associação Espírita Cartas, que nos concede esse espaço, nos concede esse momento, para que a gente possa desenvolver esse projeto, o Homem Espírita. Nossa intenção com esse projeto, com esse programa, o Homem Espírita, é mergulharmos um pouco mais nas obras básicas de Allan Kardec, mergulharmos um pouco mais nas obras básicas da doutrina espírita, conhecermos um pouco mais, de maneira mais profunda, e assim evangelizarmos, nos aprimorarmos intelectualmente, nos evoluirmos moralmente com base na doutrina espírita, não é isso? Para que a gente possa nos fortalecermos, para que a gente possa vencer os nossos desafios, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas montanhas do dia a dia, não é isso? Que elas sempre estão aí acontecendo. Para alguns, as lições sempre se repetem da mesma disciplina. Não é para outros. Vamos mudando de disciplina em disciplina e assim avançando aí no nosso desenvolvimento, graças a Deus. Não é isso? Sejam muito bem-vindos. Muito bem, estamos aí já avançando no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, primeiro livro, a primeira obra básica de Allan Kardec. Já avançamos bem, já estamos aí na pergunta de 149. Hoje começamos então o capítulo 3 do primeiro livro, do segundo livro, capítulo 3 do segundo livro, onde nós vamos discutir um pouquinho hoje aqui o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, o que acontece conosco, né? Depois que nós, então, desencarnamos. Para onde nós vamos? O que acontece? Não é assim? A gente sempre comenta aqui, né? A doutrina espírita, ela é reveladora e consoladora. Ela responde essas perguntas humanas, né? Essas perguntas da humanidade, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, não é assim? Então, estamos aqui com essa resposta. Para onde nós vamos? Não é assim? Para onde nós vamos depois que morremos? Então, hoje a gente começa esse entendimento. Para aqueles que estão chegando aí agora, o que a gente faz? Nós estamos aqui trabalhando, então, o Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, da codificação da obra básica de Allan Kardec, e nós vamos fazendo, então, uma leitura comentada, né,
a respeito aqui das perguntas, dos comentários dos espíritos, desse diálogo aqui, então, desse diálogo de Kardec, então, com os espíritos codificadores. Muito bem. Então temos aqui a alma depois da morte. Uma coisa que é importante, nós já estudamos isso aqui no Livro dos Espíritos, né? O que é a alma para nós? O que é a alma para nós espiritistas? A alma é o espírito encarnado, né? Todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos milenares, ou seja, nós fomos criados há muitos anos atrás. Nós fomos criados há milênios de anos atrás, não é? E nós estamos nessa ascensão, nós estamos nessa jornada. Nós somos criados lá simples e humildes, né? Simples e ignorantes. Somos criados lá com o nosso livre-arbítrio, com a centelha divina, e a gente vem vindo, né? De encarnação em encarnação. Ou seja, nós encarnamos, passamos por um período, desencarnamos, passamos por um período na erradicidade, ou seja, no mundo espiritual. Reencarnamos novamente, passamos mais um período, né? Passamos mais uma existência, não é assim? Novamente desencarnamos, ficamos um tempo lá no mundo espiritual, ainda estudando, ainda evoluindo um pouco mais, não é? Aprimorando intelectualmente, moralmente, espiritualmente, né? E a gente vem então nesse processo evolutivo, não é assim? Quando então o espírito está encarnado, para que fique mais fácil o entendimento, nós somos considerados alma, ok? Então, o título aqui desse capítulo que nós vamos iniciar, a alma depois da morte. Então já fique aqui entendido, a alma continua espírito, não é assim? Tudo bem? Continua o processo evolutivo, continua a jornada de evolução. Nós não evoluímos, nós não nos aprimoramos, não somente encarnados, na experiência de vida encarnada, ok? Lá no mundo dos espíritos também nós continuamos o nosso processo evolutivo, não é? Nós continuamos a espiar, a passar pelas nossas provas. Aqui, efetivamente, aqui nesta existência, no planeta Terra, nós estamos aqui agora, né? Nas outras encarnações, nós não sabemos, né? Nós não sabemos por onde nós já passamos. Nós vamos saber quando nós estivermos lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual nós vamos ter contato com isso, né? Aqui, na existência terrena, nós temos o véu do esquecimento, não é? Nós, a partir do momento que nós nos encarnamos, nós esquecemos momentaneamente, durante essa nossa existência, por onde nós já passamos, pelos orbes que nós já passamos, pelas existências que nós já passamos, né? Nós somos de tudo um todo, não é assim? Nós já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos crianças, já fomos mais maduros, mais velhos. Nós já vivemos de várias maneiras, em outros orbes, cada um com o seu processo evolutivo, cada um com a sua necessidade evolutiva, ok? Outra questão importante, nós já estudamos aqui também no Livro dos Espíritos. Nós somos também considerados na escala evolutiva, nós somos considerados espíritos impuros. Por isso, nós estamos aqui ainda passando por esse processo de aprimoramento, por esse processo de adiantamento. Na escala evolutiva, espíritos impuros, espíritos puros e bons espíritos, espíritos impuros, bons espíritos e espíritos elevados, então nós estamos nessa evolução, nós estamos nesse processo evolutivo, ok? Estamos nessa jornada, não é? Nessa jornada de evolução espiritual. O nosso Pai, o nosso Deus amoroso e justo, o nosso Deus amoroso e justo, o nosso Pai maior,
A espiritualidade maior nos permite misericordiamente, dando-nos o dom da vida para que nós possamos então nos aprimorarmos, nos evoluirmos moralmente, evoluirmos espiritualmente. Como é que a gente faz isso? Passando pelas expiações e provas, passando por essas dificuldades. Algumas dessas dificuldades a gente já vem carregando de outras vidas. A gente já vem carregando, né, com o homem velho, que nós temos dificuldade enorme de abandonar, não é? A gente tem uma dificuldade enorme de abandonar o homem velho, de praticarmos, de vivermos o novo homem, não é? O que é isso? O que significa dizer o homem velho, novo homem? Viver de acordo com as leis divinas, viver educadamente com as nossas paixões. Nós ainda temos as nossas más paixões, nós ainda temos as nossas dificuldades, nós ainda temos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, né? Nós ainda temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nós estamos aqui, por exemplo, por quê? Porque somos muito orgulhosos, não é? Nós somos muito egóicos, nós somos ainda muito vaidosos, a gente quer as coisas do nosso jeito. Nós não colocamos no centro da nossa existência o Deus Todo-Poderoso, o Pai misericordioso, o Pai bom e amoroso. Nós não conseguimos viver com base no amor ao próximo. Nós não conseguimos isso ainda, não é? Cada existência nossa é um passo nessa jornada evolutiva. Por isso precisamos nos adiantarmos, por isso nós precisamos nos evangelizarmos, evoluirmos, adiantarmos nesse processo, para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo, não é assim? Somos considerados, né, como é dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, somos considerados os trabalhadores da última hora. Não teremos mais tempo, não é? Não teremos mais tempo. O planeta Terra, a humanidade, está num processo de regeneração. Temos tido várias oportunidades aqui na nossa vida para que a gente possa adiantarmos, né? Para que nós possamos nos adiantarmos, para que a gente possa evoluirmos espiritualmente e moralmente. Mas ainda temos as nossas dificuldades, ainda tem coisas que nós precisamos muito, né? Trabalhar muito ainda dentro de nós. Algumas questões que nos perturbam muito ainda, que nos traz ainda muita angústia, que nos traz o sofrimento, não é? Criados por nós mesmos, Bom, então vamos lá, hoje, então nós vamos aqui no capítulo 3, né, responder essa velha pergunta da humanidade: para onde nós vamos? O que acontece conosco depois da morte? O que acontece conosco depois do desencarne? Pergunta 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito. Quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Então nós deixamos o mundo espiritual, não é? Passamos pelo processo de reencarne, vivemos a nossa vida, a nossa experiência de vida como alma, e então quando morremos, né, quando o corpo morre, quando a massa, a matéria morre, não é assim? Nós nos desprendemos então. Então a alma se desprende do corpo e imediatamente passa a reentrar no mundo espiritual, então, né, tornando novamente espírito. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Olha que pergunta interessante de Kardec, né? Pergunta muito importante essa de Kardec para nós. A alma depois da morte. A alma depois da morte conserva a sua individualidade?
né, o nosso jeito de ser, as nossas características, né? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Pergunta 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o seu corpo material? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Então, quando a gente morre, né, o corpo morre, o corpo deixa, né, de funcionar, a alma se desprende do corpo, torna espírito, não é? E mantém, então, no mundo espiritual o nosso perispírito. Então é a partir daí que nós, então, nos identificamos como nós mesmos diante dos outros espíritos, não é? Não fica aquela confusão mental, né? Quem nós somos? Né? O que eu sou, ou quem eu sou, não é? Então, a partir do nosso perispírito, que é um fluido, então nós identificamos a nossa individualidade, nós nos identificamos a partir daí. Pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Nada. Olha só, essa resposta concentra aquilo que a gente vem dizendo sempre com relação aos nossos pensamentos. A gente tem dito isso, a gente tem repetido muito essa questão. Como é que Deus nos reconhece? Deus nos reconhece pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de pensar. Então, olha só a pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Resposta dos espíritos: nada, senão a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Olha essa questão como é importante. A lembrança. Então nós carregamos para o mundo espiritual o que nós temos como lembrança da vida terrena, que fica ali armazenada na alma, que fica armazenada ali no espírito, ou seja, é uma experiência de vida. O espírito, como alma no corpo, ele experiencia a vida. Experienciando a vida, isso vai com o espírito. A lembrança, as experiências, aquilo que ele provou enquanto vida terrena, ele carrega consigo. Então esse processo evolutivo, né, ele continua a partir daí, não é? A partir das minhas experiências aqui na Terra, a partir das minhas experiências aqui no mundo existencial. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura. Então observem só, essas lembranças são cheias de doçura ou amargura. Então nós levamos para outra existência essa experiência. Nós levamos para essa existência, para a existência do mundo material, essa experiência. Não é?
a experiência daqueles que nós amamos, a experiência daqueles que nós não amamos tanto, que nós odiamos, que nós não guardamos, aqueles que nós guardamos rancor, aqueles que nós guardamos amor. De forma resumida, então, nós levamos para outra existência tudo aquilo que a gente carrega no coração, tudo aquilo que a gente carrega enquanto sentimento, tudo aquilo que a gente carrega em forma pensamento, segundo o emprego que se fez na vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então observe, aquelas pessoas que são mais materialistas, aquelas pessoas que são mais enraigadas à materialidade, apegadas à materialidade, apegadas às coisas e às pessoas, apegadas às situações. Sabe aquela coisa? O meu carro, a minha mesa, o meu telefone, a minha vida, né? Não é assim? O meu terreno, a minha terra, o meu dinheiro, a minha esposa, o meu filho, o meu amigo. Sabe aquelas coisas que a gente acredita que nós temos posse? Sabe aquilo? Quando a gente morre, nós vamos levar para o outro mundo, nós vamos levar para o mundo espiritual os nossos apegos. E o que nos faz sofrer lá do outro lado? É que nós deixamos isso tudo para trás. Aí a nossa angústia. Então, não nos apeguemos, não nos apegamos às materialidades. Queridos, não estou dizendo que nós não podemos gostar das coisas, não estou dizendo que nós não podemos gostar das pessoas, estou dizendo que nós não podemos amar, nós podemos ser felizes, não é isso não. Nós não podemos ser materialistas, nós acreditarmos que existe possessividade na nossa vida. Nem a nossa própria vida, nem a nossa própria existência é nossa, é emprestada. Nós temos esse corpo como empréstimo, nós temos o nosso núcleo familiar como empréstimo, nós temos os nossos amigos, aquilo que nós fazemos na terra, os nossos propósitos de vida. Tudo isso é empréstimo, tudo isso é trabalho, tudo isso é esforço, tudo isso são instrumentos para que nós possamos aprimorar o nosso processo evolutivo. Tudo isso são processos, são ferramentas, são instrumentos que para servir o nosso adiantamento moral, o nosso adiantamento espiritual. Nada disso é nosso. Não devemos nos apegar a nada. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas formas de pensar, para que a gente possa, quando partir, não carregar peso angustioso algum. Senão do outro lado é muito mais difícil, senão do outro lado é muito mais sacrificante, senão do outro lado demora muito mais nós entendermos esse processo de adiantamento. Pergunta 151. Que pensar da opinião que após a morte a alma reentra no todo universal? A resposta continua como uma pergunta dos espíritos a Kardec. É que o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é o todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tens sempre a tua individualidade. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova,
pelas comunicações que obtendes? Ou seja, Kardec está conversando com os espíritos, né, já tendo essa prova da individualidade, né? Cada espírito lhe apresenta como um ser, né? Cada espírito lhe apresenta com um nome, com uma característica, com uma história. Cada espírito que conversa com Kardec nesse momento lhe apresenta com uma determinada característica, uma determinada cultura, com determinados hábitos, com determinado nível de conhecimento. Não é? Então, quando Kardec pergunta qual é a prova da individualidade, os espíritos perguntam: olha, você já não está tendo a prova quando conversa com a gente? Né? Ele conversou com Lázaro, ele conversou com Paulo Apóstolo, ele conversou com São Luís, ele conversa com a rainha da Inglaterra, ele conversa com vários espíritos que foram codificadores, auxiliares nesse processo. Né? Ele conversa com vários ícones daquela época, né? do mundo espiritual. Não é assim? Então ele responde, não é? Não tendes esta prova pelas comunicações, não é? Que obtendes? Ou seja, a nossa conversa aqui não tá servindo de prova para você? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Muito importante isso. Tem muitas pessoas que ainda não acreditam, não é? Que ouve a sua intuição. Não é assim? Kardec faz um pequeno comentário nessa resposta. Aqueles que pensam que na morte a alma reentra no todo universal, estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão, na verdade, se entendem pelo todo universal, o conjunto dos seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse após a morte, senão isto que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este todo seria uniforme. E desta maneira, todas as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente ainda quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que se pode constatar. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se manifesta a visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material. Então, o Espiritismo nos traz, à luz, que cada espírito tem a sua individualidade. Não é assim? Então, nós mantemos essa individualidade depois do nosso desencarne, para que nós próprios possamos nos reconhecer e nos reconhecermos no todo,
nos reconhecermos lá no grupo que nós faremos parte novamente no mundo espiritual. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma reentra à vida eterna. Então, novamente aqui essa ênfase, né? Novamente aqui essa ênfase dessa questão que é muito importante para nós. Somos espíritos milenares. Somos espíritos em evolução. O espírito não morre. Quem morre é o corpo. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, essa primeira parte, né? Essa primeira parte aqui do capítulo 3 vem nos dizer, então, vem nos explicar, vem nos esclarecer a alma depois da morte, não é? Então, nós desencarnamos, nós mantemos a nossa individualidade, nós voltamos ao mundo espiritual para darmos continuidade ao processo evolutivo. Ok? Então, pode-se dizer que poderia surgir essa pergunta, né? A alma morre, não é? Veja bem, a alma é uma simples classificação, é um simples entendimento, né? Para que a gente possa, nós aqui, seres humanos, a gente possa entender esse processo, né? O que na verdade, a bem da verdade, existe é o espírito. Então nós somos espíritos encarnados. Nós recebemos esse invólucro carnal para que a gente possa experienciar a vida. Esse é o ponto. O espírito, estando encarnado, ele é entendido como alma. Mas continuamos a ser espíritos. Continuamos a ser espíritos. E aí então, nós morremos, o corpo morre, não é? A matéria deixa de existir. O que continua? O espírito. O espírito continua. Continua com a sua individualidade, continua com as lembranças que ele acumulou durante a sua experiência de vida. Continua o seu processo evolutivo. Então, nós continuamos a jornada. Nós continuamos a caminhada. Nós continuamos o nosso processo, não é, de evolução. Aqui, enquanto encarnados, aqui, enquanto experiência de vida, precisamos adiantar. Precisamos estudar, precisamos ter o entendimento, precisamos de evangelizar, precisamos de nos conectarmos com o Evangelho, precisamos de desenvolvermos moralmente e espiritualmente. Cada vez mais. Por quê?
Porque ao avançarmos para o mundo espiritual, é isso que nós vamos levar para lá. É esse adiantamento, é esse processo evolutivo. O que nós vamos fazer de lá? Não sabemos. O que nós vamos fazer do outro lado? Nós não sabemos ainda. Nos encontraremos lá. Para a gente talvez continuar os estudos. Não é isso? Continuaremos estudando, continuaremos evoluindo, continuaremos praticando. Próximo grupo de perguntas vai falar sobre a separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Olha que pergunta interessante, né? Será que dói? Será que dói desprender? Não é? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que o momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim do seu exílio. Na morte natural, a que chega pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Olha que interessante, né? Que coisa importante. Eu pude perceber isso. Eu passei por essa experiência com o desencarne da minha mãe. Apagou, simplesmente apagou. Simplesmente apagou. Interessante isso. Como se opera a separação da alma e do corpo? Sendo rompidos os laços que a retiam, ela se liberta. Então rompem-se os laços, né? Rompem-se os laços que nos prende. Esse laço, né? Rompe o perispírito. O perispírito é o laço que, né, que conecta a alma ao corpo. Então o perispírito se rompe, não é? Se desconecta. Ele rompe esse laço e ele então, né, é liberado. É libertado. Como se realmente tivesse aprisionado. Por isso é um prazer para o espírito, porque ele, né, ele se solta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Estes dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Eles se desatam e não se quebram. Se desconecta. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa nesta vida orgânica. Então, a morte é a destruição do corpo, não da alma, do espírito.
ou do perispírito. A observação prova que no instante da morte o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não se opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Mas para outros, aqueles sobretudo cuja vida toda foi toda material e sensual, queridos, observem essa parte. Olha só, vamos observar essa parte. Aquilo que a gente vem chamando muita atenção da questão do apego à materialidade, não é? Do apego à materialidade, não é isso? Então observe essa pergunta 155A, não é? Perguntando se é brusca essa separação, não é? Então ele vem dizendo que, né, o espírito se libera pouco a pouco. O espírito se libera pouco a pouco. Eles se desatam e não quebra. Agora, olha só. Percebam. Para alguns, rápido. Para alguns é muito rápido. Não é? Para alguns, isso é muito rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é aquele desligamento, algumas horas após. Mas para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, ou seja, com apego à materialidade, o desligamento é muito menos rápido e dura. Algumas vezes, dias, semana, meses. O que não implica no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre corpo e espírito. Então, para aqueles materialistas, aqueles apegados à materialidade, isso demora. Isso demora muito. Dias, pode demorar dias, meses. Dias, semanas, meses. Ele fica sentindo ainda aquela sensação. Durante o processo de confusão tremenda, ele não sabe se está vivo, se está morto. Ele fica, inclusive, muitas das vezes, perambulando, perdido, não é? Dependendo da causa-morte. Ele pode ficar perambulando, perdido ao léu, não é? Sem ter explicação do que aconteceu, sem perceber o que aconteceu. O que não implica no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre corpo e espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, para aqueles materialistas, isso é muito difícil. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos seus sentimentos, a elevação dos seus pensamentos, operam em começo de libertação mesmo durante a vida no corpo. E quando chega a morte, ela é quase instantânea. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos,
operam um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo. E quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Então, pessoas muito materialistas, né, muito apegadas à materialidade, ao corpo, às coisas terrenas, ela, como demora esse desvínculo, né, ela acompanha a decomposição corpórea, a decomposição da matéria, não é? Fica ainda envolvido naqueles sentimentos, não é assim? Este caso é excepcional e particular a certos gêneros da vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Por isso é importante esse entendimento, né? Por isso é importante para nós a gente ter toda essa explicação. Por isso a gente ter todo esse entendimento, né? Favorável com relação a isso. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa. Na agonia, algumas vezes a alma já deixou o corpo. Não há mais que a vida orgânica, ou seja, só o corpo. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso, não necessita de alma. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. Frequentemente a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ele faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e se alegra, por antecipação do estado de espírito. Pergunta 158. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência? Uma ideia bem restrita. A imagem é boa, mas não é necessário tomá-la ao pé da letra, como frequentemente o fazem. Resposta dos Espíritos. Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizestes o mal com desejo de fazê-lo, no primeiro momento te envergonharás de tê-lo feito. Para o justo, é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. De novo, queridos, chamando a atenção
de novo chamando a atenção para o nosso detalhe das lembranças, chamando a atenção do detalhe dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, não é? Chamando a atenção para aquilo que nós estamos habituados a fazer. Então isso é muito importante no nosso dia a dia, na prática do nosso dia a dia, não é? Então, olha, isso depende. Qual é a sensação que nós vamos experimentar depois da morte? Se fizéssemos o mal, nós vamos ficar envergonhados, nós vamos sofrer um pouco, não é? Agora, para aqueles que pensam diferente, os justos, não é? Ele vai se sentir aliviado. Deixou o peso para trás. Levamos para lá os nossos pensamentos, as nossas lembranças. Aquilo que nós experienciamos na vida. Então, busquemos experiências boas. Busquemos experiências salutares para o nosso dia a dia. Busquemos experiências salutares para a nossa vida. Em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Principalmente nas relações humanas. Porque é isso que nós vamos levar daqui. É isso que nós levaremos daqui para além túmulo. Vamos nos esforçar para que a gente possa se comportar bem, não é? Essa é a grande verdade. Nós precisamos nos esforçarmos para que nós possamos nos comportar bem. Com relação ao outro, não importa. Não depende do outro, depende de mim. Em relação a mim, não é em relação ao outro. Se o outro não faz, não importa. Preste atenção em você, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento. Não importa o outro, nesse instante não importa o que o outro faz. Não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro deseja, não importa os hábitos de qualquer outro, de qualquer próximo. Não importa. Importa o que você pensa, o que você pratica, a sua cultura, o seu esforço, o seu adiantamento, a sua prática da caridade moral, a sua prática da benevolência, de entender as imperfeições do próximo, perdoar as ofensas. Importa isso, importa o que você está fazendo. Qualquer outro próximo, não importa o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Faça você. Porque é isso que vai acontecer, é isso que você vai levar de lá, daqui para lá, não é? Então é aí que nós devemos ter atenção profunda. O Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra, olha que legal. O Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinha por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua reentrada no mundo dos espíritos. Olha que bacana. E o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Como também há muitos que reencontra e que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão errantes, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo?
frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte, lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la alguns instantes, que são de muito curta duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não implica, por isso, que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não é levada pela extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Muito bem, muito bem, muito bem. Que coisa boa! Mais um grande momento para nós, mais explicação, mais entendimento, não é? Mais entendimento para que a gente possa avançar na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, não é? No nosso convencimento, não é? Do que nós temos que fazer aqui na nossa experiência de vida, gente. Não é? Mais um exemplo aqui, mais provas contextuais, né? Contextuais não, provas não é? Contexto, né? É isso mesmo, né? Provas contextuais, não é isso? De contexto, né? Provas profundas, né? No nosso próprio espírito, dos nossos próprios irmãos espíritos aqui, nos dizendo o que acontece conosco depois da morte, não é? O que a gente leva daqui, gente? O que a gente leva daqui depois da morte? Nós vamos levar as nossas experiências de vida, nós vamos levar as nossas lembranças, nós vamos levar o que nós praticamos aqui, os nossos hábitos, não é? Nós vamos levar os nossos apegos ou os nossos desapegos. Não é assim? Nós vamos ter dificuldade para viver naquele mundo espiritual, dependendo do que nós praticamos aqui na Terra. Não é assim? Então, pratiquemos o bem, vamos nos fortalecermos no bem, vamos nos fortalecermos nas boas práticas, não é? Vamos nos fortalecer nos bons hábitos, vamos cuidar dos nossos pensamentos, não é assim? Vamos fazer de tudo, vamos nos esforçarmos para que a gente possa viver bem aqui na Terra. Não é isso? Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão imensa, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos, bons espíritos, coordenadores desse programa, desse projeto, sempre aqui, prontidão para nos auxiliarmos, para nos conduzir, nos inspirar nessas mensagens, né? Para que a gente possa ter um entendimento, né, suficiente para que a gente possa viver um pouco melhor aqui na Terra, para a gente dar um passo a mais nesse nosso adiantamento espiritual, não é? Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos e irmãs que são conduzidos até aqui nesse momento, encarnados, desencarnados, para que a gente possa estudar junto conosco, evangelizarmos juntos. Gratidão por você que nos acompanha aí, né, presencialmente, através do Instagram da Associação Espírita Caritas. Daqui a pouco, todo esse material já estará lá no YouTube, no canal do YouTube também da Associação Espírita Caritas, para você poder reassistir, rever, não é? Se quiser, né, deixar lá perguntas
para que a gente possa responder depois, ou então aqui mesmo, né, no direct aqui da Associação Espíritas, para que a gente possa compartilhar e crescer juntos, não é? Gratidão a todos, gratidão, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, abençoe esse final de segunda-feira, abençoe a nossa semana que se inicia agora e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Beijo no coração, fiquem com Deus e até nos vermos na próxima segunda-feira.